Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Rafael Pinto, sou analista de cultura do Sesc Roraima e falo com vocês direto da capital Boa Vista. Eu sou um homem negro, pouco retinto, tenho cabelos crespos e cacheados, raspados na lateral e alto na parte de cima. Eu estou usando uma camisa branca com algumas estampas verdes e preta. Ao meu fundo tem uma parede rosa. Sejam todos bem-vindos em mais um diálogo sobre a descolonização da arte, uma conversa que faz parte do programa do Sesc Cultura com Vida, que é um projeto de incentivo à pesquisa, à produção das diversas manifestações artísticas, culturais, da memória e do patrimônio cultural brasileiro nesses tempos de pandemia. Esse é um espaço aberto para o diálogo, então, desde já, vocês podem interagir com a gente, estão todos convidados a interagir com a gente, enviando perguntas, provocações. Hoje, eu tenho o prazer de conversar com Kelly Queiroz, lá do Mato Grosso do Sul. Kelly, que é artista, professora, pesquisadora, graduada em artes cênicas e dança e mestranda em educação pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Integra hoje a Ilumines, Companhia de Artes, e professora de danças urbanas. Kelly iniciou sua trajetória com dança em 2003, participando de grupos do grupo Expressão de Rua, e em 2012, na companhia Dança Urbana. Além dos grupos, ela participou de diversos festivais, como o Festival Internacional de Hip Hop de Curitiba, Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia, participando também de eventos como o Rio H2K, Dancidades, Urbane Dance. Em 2013, ela começou a realizar trabalhos com a produtora Arado Cultural, além de já ter coordenado as programações do Festival de Inverno de Bonito e do Festival América do Sul Pantanal, pela Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul. Enquanto acadêmica, Kelly participou de programas de bolsa, sendo eles o PIBID e a Monitoria de Artes Cênicas e Dança. É bolsista do programa de mestrado profissional em educação, realizando estágio em docência no curso de artes cênicas. Hoje, ela é membro da NAVRE, Núcleo de Artes Visuais e Reverificações Epistemológicas, pela CNPq e a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, onde vem também desenvolvendo pesquisas acerca da mediação cultural. Como professora de arte, ela trabalha desde 2014 na rede municipal de ensino. Ela trabalha com mediação desde 2014, com seu primeiro trabalho no Festival do Teatro Brasileiro, e desde então passa a participar de projetos culturais realizados por grupos, companhias e produtoras culturais que contemplam a mediação de espetáculos de dança e teatro. Ela realizou mediação no espetáculo Joel, da companhia Sírios de Teatro, espetáculos Singulares, Plágio, Poracé, se eu estiver errado, da companhia Urbana, e espetáculo Se Você Me Olhasse nos Olhos, da Ginga Companhia de Dança. E em 2018, ela ministrou a oficina de mediação em dança na Jornada de Artes da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, além da comunicação e publicação de trabalhos com o mesmo tema. Ela foi coordenadora das ações de formação do projeto Semana de Dança da FMC-MS. Nossa, que currículo! Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Rafa. Tudo bem com você? Fala um pouco como você está. Sim, eu sou a Kelly. Eu estou usando um óculos rosa. Eu tenho a pele marrom, tenho traços indígenas, tenho o cabelo liso marrom, com algumas mechas azuis. Estou usando maquiagem, estou usando um brinco rosa com um sorriso, uma blusa azul clara. Estou em uma sala com um sofá ao fundo, um corredor que dá acesso para a cozinha. Legal. A conversa de hoje, ela tem o tema arte e mediação, uma proposta outra para pensar a mediação cultural no ensino de arte. E aí a gente vê essa sua trajetória marcada pela dança, né?
o que deixa esse nosso diálogo sobre mediação ainda mais interessante, quando a gente pensa que a discussão sobre mediação cultural é mais difundida no campo das artes visuais, sobretudo nos espaços não formais de educação, né? Então, que é dentro das exposições, dentro das galerias, dentro dos museus. Então, Kelly, como eu falei anteriormente, você é artista, professor e pesquisador. Então, pela sua trajetória, eu acabei observando que a sua formação segue também nessa ordem. Primeiro, você se vê enquanto artista, participando dos grupos, em seguida entra na academia, e aí passa a ser pesquisadora depois da graduação do mestrado. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, antes de tudo, como esse campo de atuação e de pesquisa chegou para você no decorrer da sua trajetória e em que momento você enxergou a mediação como possibilidade de atuação, mediação e dança. E eu acho que é importante também você deixar nítido para a gente o que é mediação e dança. Claro. Então, sim, é nessa ordem mesmo, eu gosto de usar nessa ordem. E eu uso artista, professora, pesquisadora, na esteira de Bessa Oliveira, que trata desses três concomitantemente, e eu uso na ordem porque primeiro eu sou artista, primeiro eu comecei a dançar, aí eu entro na licenciatura, começo a dar aula, me encontro como pesquisadora, e aí eu vou me aventurar, então, no mestrado, e esses três hoje, eles estão juntos, não tem como separar. E eu vou falar, até tem um slide, fala um pouco sobre isso, que ao mesmo tempo que eu estou participando de uma produção cultural, por exemplo, ou que eu estou dando uma aula, eu já tenho ideias de produções, de coisas para escrever, não dá para desvincular. Essa sou eu, né? É esse corpinho aqui de 1,53 m. E eu vejo a mediação como uma possibilidade de pesquisa em 2014, no meu primeiro trabalho com a mediação, quando eu conheci a mediação no Festival do Teatro Brasileiro. Aí eu vou trabalhar com ele, meu trabalho de conclusão de curso, e vem a possibilidade de desdobramento para o mestrado. E a possibilidade também de trabalho no ensino de arte formal, no trabalho como artista. Então, a mediação, ela atravessa diretamente essas três áreas: o artista, a professora e a pesquisadora. Perfeito. Então, para retomar o nosso tema, que é a arte e mediação, uma proposta para olhar e pensar a mediação cultural no ensino de arte, voltado para a sua área de atuação, que é a dança. Aí, quando eu penso no histórico das aulas de dança na escola, penso no ensino de coreografias, né? Que foi o que eu vivi no meu tempo de ensino básico, que é caracterizado justamente por isso, por coreografia, né? Por um método de cópia, onde o aluno copia os movimentos e as sequências que o professor está ali mostrando. Então, o professor ele serve nesse formato como um modelo que precisa ser copiado. E aí, nesse contexto, a maior contribuição dessa aula, assim, no meu ver, são os aspectos motores, que para mim isso pode ser trabalhado facilmente na aula de educação física, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, sobre como pensar a mediação cultural no ensino de arte, partindo dessas diversas capacidades que a dança tem e de ganho que ela pode nos proporcionar. Então, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso o título é Mediação Cultural, dialogando com a dança e a educação. Então, como é que ele está presente ali, principalmente nos PCNs? Então, como é que eu posso trabalhar? E é justamente sair desse lugar aí do professor da cópia, da coreografia. Infelizmente, ainda é o que a gente encontra na escola, às vezes ainda é o professor de educação física, às vezes é o professor de arte. Eu tive algumas experiências, né, na aula de arte, eu trabalhei principalmente com a educação infantil. Então, como promover? Nesse caso da arte e mediação, que essa é a minha proposição para o ensino de arte, é como eu posso aproximar o conhecimento que esse estudante está trazendo para mim, está trazendo para a escola, os conhecimentos historicamente acumulados, o que eu tenho e como eu posso construir conhecimento a partir disso. Como que eu, enquanto professora, como arte mediadora, posso
mediar todos esses saberes e construir um conhecimento outro, e não essa reprodução. Apesar de ser professora de danças urbanas no ensino informal, não é isso que eu estou apresentando no ensino de arte. Como com as crianças que eu trabalhei a metamorfose da borboleta, nós experimentamos movimentações a partir deles, dando estímulos, e não essa reprodução, encontrando esses caminhos outros, essas outras habilidades que a dança tem, né? Mais pelo caminho, pelo caminho que a arte propõe, né? Não na educação física. Mas a arte mediação é essa proposição de como mediar esses conhecimentos outros. Muito bom, Kelly. E agora, esse espaço fica livre para você nos apresentar. Eu sei que você trouxe aí uma apresentação do seu trabalho, e a gente vai querer te ouvir. E desde já, eu já gostaria de dizer aqui as pessoas que estão participando com a gente tem muitos comentários aqui, maravilhosa, avante, tem Roraima representado aqui. Gente, tem outros estados de vocês, para a gente lembrar aqui, tá bom? E vocês podem, durante a fala da Kelly, colocar provocações e questionamentos, que assim que ela finalizar, a gente vai conversar um pouco mais e abrir para as perguntas também. Mas vocês já podem ir colocando os questionamentos aqui. Certo. Então, vamos lá. Então, arte e mediação, uma proposta outra para pensar mediação cultural no ensino de arte, é a minha pesquisa de mestrado, é o título da minha dissertação, a que eu venho desenvolvendo, vai ser a minha defesa. E vamos fazer a apresentação, vou colocar aqui para vocês verem. Como o Rafa disse, então, eu sou artista, professora, pesquisadora, faço parte da UEMS, faço parte do NAVRE, sou orientada pelo professor Marcos Antônio Bessa Oliveira, sou bolsista do PIBAP, uma bolsa da UEMS, também do mestrado profissional em educação. Pode passar. Bom, gente, então como é que tudo começou? A dança, minha mãe disse que eu comecei a dançar antes mesmo de andar. Então, a dança está presente na minha vida desde muito cedo, desde muito sempre. Eu estava envolvida nas coisas da dança da escola. E aí, depois, como é que foi o meu contato com a mediação? Né? Temos aqui nessa segunda foto os mediadores, que é o Glauber Gonçalves, que foi o coordenador do projeto de formação do Festival do Teatro Brasileiro. Ele me apresentou a mediação cultural. Eu não conhecia, não fazia ideia de que ela existia em 2014. O Festival Teatro Brasileiro vem para Campo Grande para apresentação de espetáculos, algumas oficinas e com essa formação. Essa formação, ela selecionou arte educadores para que eles fizessem essa formação em escolas públicas da rede estadual de ensino. E ao lado, a professora Karen Louro, que foi uma professora da universidade, foi mediadora desse encontro. Ela me falou da seleção, eu me inscrevi e estou aqui hoje. E, ao lado, os motivadores dessa pesquisa, do início, são alunos do projeto do Festival Teatro Brasileiro da Escola Estadual José Ferreira. Pode passar. Então, a introdução e a justificativa. Como eu disse, eu desenvolvi o trabalho em mediação cultural, dialogando com a dança e a educação. Nessa pesquisa, eu falo principalmente desse trabalho no ensino formal, no ensino de arte, mas eu também tenho diversas publicações e venho desenvolvendo trabalhos específicos da mediação em dança, apesar de, como o Rafael disse, nós temos poucas publicações, poucos materiais da mediação em dança especificamente, muito nas artes visuais e um material considerável também da mediação teatral. E depois de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, eu tive uma problematização. Não seria toda mediação cultural? Como é possível mediar culturas? E aí está aí o motivo para cultural estar entre aspas no título, como vocês podem ter reparado. E pensar a mediação cultural para além da aproximação entre público e obra é o meu desejo aqui, porque a mediação ela tem esse desejo. Para quem não conhece a mediação, qual é a proposta dela? É mediar o contato do espectador com o artista-obra. Como eu posso aproximar estes? E aqui eu vou falar
principalmente desse espectador enquanto estudante, como eu posso aproximar esse estudante das produções artísticas. Então, na minha pesquisa de mestrado, nessa pesquisa que eu estou apresentando para vocês hoje, eu quero pensar nessa aproximação para além disso aqui. Como eu posso pensar isso no ensino de arte, dar uma ênfase para esse caráter pedagógico e sua atuação no ensino de arte? E claro que tudo isso a partir de uma perspectiva descolonial. Por assim. E aí, o que eu faço? Eu vou pesquisar pesquisadores de diversas linguagens da arte, como das artes visuais, do teatro, da dança. E nisso eu vou encontrar a Zina Filler, que vai falar da mediação em dança. E ela vai fazer a diferenciação entre mediação natural e mediação cultural. A Zina Filler diz que nós estamos sendo mediados o tempo todo. Por nossos pais, professores, diretores, todo lugar a gente está sendo mediado. E essa seria a mediação natural. E a mediação cultural, ela demanda diferentes estratégias, demanda planejamento. Está correto. Mas quando eu entendo que todos somos seres culturais, até a própria mediação natural, ela será cultural. Então, por isso é necessário reverificar o conceito de mediação cultural, como nós vamos ver aqui, que eu vou chamar mais para frente de mediação artística e não de mediação cultural. E para reverificar o conceito de mediação cultural, eu preciso primeiro reverificar epistemologicamente os conceitos de arte, cultura, educação e conhecimento e como eles estão em evidência na cultura ocidental. Como é que esses conceitos estão? Ainda que no imaginário social, em muitos lugares eles ainda estão impregnados nessa cultura eurocêntrica, moderna, euro-norte-americana, colonizadora. E depois de fazer tudo isso, então, eu venho com a proposição da arte-mediação. Próximo. E o que é a arte-mediação? A arte-mediação é a mediação para além dessa aproximação do sujeito estudante com as obras, para sensibilização prévia e apreciação de um espetáculo. Eu quero promover aproximações entre os sujeitos envolvidos no ensino de arte, que são estudante, professora, conteúdo e contexto escolar. E eu preciso dizer que as imagens elas estão desfocadas por causa do uso delas, por causa das crianças, tá? Próximo. E eu vou compartilhar com vocês algumas das experivivências com a mediação artística. Experivivências é um conceito do Marcos Antônio Bessa Oliveira, que está relacionado com as nossas experiências, experivivências, tudo que está impregnado na memória do nosso corpo, tudo aquilo que a gente viveu. Então, vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vivi. Pode ir para o próximo. Então, na primeira fotografia, nós temos a mediação do espetáculo Sebastião, que é esse primeiro espetáculo no Festival Teatro Brasileiro, Escola Estadual José Ferreira. Eu lembro que indo para lá, estava chovendo, era um dia de frio à noite, alunos de EJA, em 2014. Ao lado, espetáculo Joelma. A Companhia Sírio de Teatro, que também é a companhia do espetáculo Sebastião, ela volta para Campo Grande por conta própria. A produtora local me convida para fazer a mediação. Aí não tem uma coordenação de outra pessoa, é a minha primeira mediação por conta própria. E aí, a mediação na Escola Estadual Elvira Matias de Oliveira, também no EJA. Então, para quem trabalha com educação, com ensino, quem trabalha com EJA, com ensino médio, com infantil, sabe que cada fase, cada faixa etária tem as suas especificidades. Então, apesar de no EJA, às vezes a gente não conseguir participação de todos, aqui a gente consegue ver que tem 2 participando, que tem elementos, então já é um ganho muito grande. Próximo. Espetáculo Flãs da Companhia Dança Urbana. Vocês vão ver que eu vou falar bastante da Companhia Dança Urbana, porque eu sou uma parceira, eu realizo muitos trabalhos mediadores com eles, em praticamente todos os projetos, eu estou realizando trabalho de mediação. Eles colocam trabalhos de formação nas propostas deles, eles estão bem preocupados com isso. Então, no espetáculo Flãs, o que aconteceu? Aí tem uma especificidade nessa proposta. Aí nós temos escolas municipais, estaduais, e temos diferentes projetos. Kelly, eles participaram de mediação antes? Não, chegaram lá. Ah, tiveram conversa antes? Não. Então, o que nós fizemos, que é uma possibilidade, não tem um jeito
padrão, fechado. Então, isso não está dentro da perspectiva desse colonial. Também não dá. Então, são caminhos e a gente vai se reinventando e reverificando conforme a necessidade vai surgindo. Então, o que eu fiz, que eu falo que é um pouco dessa sensibilização do público pouco experimentado. A gente vai fazer uma breve conversa. Então, eu fui ali, conversei com eles, perguntei onde eles estavam, se eles sabiam o que eles estavam fazendo ali, o que eles iam assistir, aí eles iam conversando comigo. E uma coisa que eu fiz, que o Glauber fez, o Glauber, o coordenador do Festival Teatro Brasileiro, fez no espetáculo Sebastião, que é o apagar a luz. E vocês sabem que apagou a luz, é aquela gritaria, assobios, daquele jeito. Então, eu já sabia. Fui fazer o teste, eu fui falar. Por quê? Tem iluminação, e tem uma pessoa, aí falei da Camila Jordão, iluminadora, pensou na iluminação do espetáculo. Para aparecer a iluminação, nós vamos precisar apagar a luz. Vamos fazer um teste? Aí fizemos o teste. Falei, gente, quando a gente vai dormir, a gente apaga a luz, né? Mas a gente grita quando vai dormir? Não, então não vamos precisar gritar. Aí fala um pouco sobre a conduta e postura do espectador, de, beleza, é silêncio, mas por que o silêncio? Aí explica do respeito com eles que estão ali se concentrando, apresentando, né? E o silêncio, o Desgrandes, que nós vamos ver mais para frente, que é um pesquisador do teatro educação, ele vai falar que o silêncio é uma conquista, e ficar a panelinha de pressão não vai ganhar nada, né? E mesmo assim, conversando com eles, não fez total silêncio, mas depois a gente vai vendo que eles vão encontrando um lugar de conforto. Então, depois disso, eu falei um pouco sobre a temática do espetáculo, que era a temática de tecnologia. Então, é isso. Em 20 minutos, você faz esse contato prévio para que eles apreciem o espetáculo. Então, não vai ser zero, né? Eles têm esse prévio contato ali. Ao lado, temos o projeto Manutenção Dança Urbana, que aconteceu em 3 escolas. Essa é a Escola Estadual José Barbosa Rodrigues, em 2017. Já uma outra particularidade, é um projeto que aconteceu por vários meses. Pode passar para a próxima slide. E essa aqui são as outras 2 escolas, a escola Valdemir Barros da Silva, José Maria Hugo Rodrigues também, ensino médio. Então, eles assistiram vários espetáculos da companhia, eu tinha vários encontros com eles. Então, às vezes acontece de ter um encontro de 50 minutos, que é o tempo de uma aula, eles assistem o espetáculo e fim. Nesse caso, não, tinha 3 encontros com eles, aí eles assistiam o espetáculo, eu voltava, a gente conversava, e aí eles faziam os procedimentos do próximo espetáculo, e aí a gente se encontrava de novo. E sim, procedimentos dos espetáculos de dança, né? Na sua maioria. Os dois primeiros eram espetáculos de teatro. E depois eu fui desenvolvendo esse trabalho, fui desenvolvendo o meu jeito de trabalhar com a mediação em dança. O próximo. Aqui à esquerda, o projeto Semana para Dança, o espetáculo O Crivo, da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. Na Escola Estadual Mamed de Aquino, mesma situação, as pessoas não passaram por nenhum tipo de mediação, aqui era aberto ao público, qualquer pessoa podia participar, então tinha gente de tudo quanto é tipo, eu fiz essa conversa, era um espetáculo que contava com silêncio, com pouca trilha sonora, de dança contemporânea, então eu fiz essa breve conversa ali com eles, para eles assistirem ao espetáculo. Essa da direita, ela tem um afeto diferenciado, espetáculo Poracê, Rafa, Poracê do Nhengatu, também da Companhia Dança Urbana. No Poracê, o que aconteceu naquele caso das escolas, do projeto Manutenção Dança Urbana, os espetáculos foram até a escola. Nesse caso aqui, as escolas foram até o espetáculo. As escolas, assim, as pessoas que participaram da mediação foram apreciar o espetáculo. E essa aqui é uma turminha que foi. Dentro dessa turminha aí, tem uma menina que eu vou encontrar com ela um ano depois, no ano de 2018, em uma instituição de acolhimento, e que é um abrigo, e ela fala para mim, fala, professora, eu nunca me esqueci daquela aula de dança que você me deu. Você mudou meu dia, aquele dia tinha sido um dia muito difícil, e você transformou o meu dia. Gente, pronto, né? Ganhou a vida, não precisa de mais nada. Então, é muito mais
né? E até tem um amigo da dança que fala que não é só sobre dança. Matheus dos Anjos, muito mais que isso. Pode passar. Aqui uma outra especificidade no projeto 2x2 da Arate Cultural, nós vejamos com o projeto Matilha e com o espetáculo Sem Cerimônia para a cidade de Dourados, Ribas do Rio Pardo, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã. Era mediação de manhã, mediação à tarde, tinha público do Fundamental 1, Fundamental 2, com menos criança, com mais crianças. Você vê que na foto de baixo tem corpo de bombeiro, fomos até para corpo de bombeiro, o espetáculo Matilha tinha cena que eles ficavam muito perto, assim, então eu dava um bororô ali, né? Em Ponta Porã também houve um bloqueio ali, eles não queriam me receber muito bem, mas na hora de assistir o espetáculo foi super receptivo. Então, aí teve uma escola Nova Alvorada do Sul que tinha, sei lá, umas 60 crianças quase, e aí a gente vai fazer o quê? Vai se adaptando. E é a importância dessa flexibilidade, disponibilidade, ter o plano B que está disponível. Saber que tudo pode mudar. E principalmente, falando de escola, tudo pode mudar. Mesmo que você combine 5 vezes antes, 5 meses antes, tudo pode mudar. A escola é uma caixinha de surpresas e a gente precisa estar preparado para isso quando for fazer a mediação também. O próximo. Mas, Kelly, quando é que você viu o caráter pedagógico da mediação? Pode passar para o próximo. No dia que eu saí do teatro Araci Balabanian, da primeira mediação, eu falei, é isso. Eu lembro que eu falei para os meus colegas na calçada, eu lembro da imagem até hoje, falei, é isso, esse trabalho precisa acontecer na cidade inteira, em todas as escolas, não realizei esse sonho ainda vou realizar, e aí depois eu vou desenvolver essa pesquisa, depois de uma conversa com meu amigo Halfer, eu vou decidi trabalhar com isso, pesquisar isso só lá em 2016. Mas eu era professora em formação, eu estava no 2º ano de curso, o meu olhar estava estimulado para perceber a docência, assim como hoje. Sempre que eu assisto um espetáculo, eu já estou ali pronta para perceber, podia fazer isso aqui de procedimento de mediação. Eu já estou vendo ali as possibilidades de mediação. Ou quando, como eu disse no começo, se eu estou ali fazendo uma produção, estou vendo alguma coisa, já vejo possibilidade de escrever algo para minha dissertação, de escrever algum artigo. Ou seja, eu sou, sei e sinto artista, professora, pesquisadora concomitantemente, o tempo todo, não desvinculo. Assim como eu sou, sei e sinto, corpo, alma e espírito. Não tem como desvincular, como tirar a sua experiência, tirar o que você viveu. Não tem. Essa é a Kelly. Tudo que eu escrevo é aquilo que eu vivi, é aquilo que eu sinto e respiro e tudo. Próximo. E aí, um outro lugar onde eu percebi o caráter pedagógico da mediação foi na minha experiência de 2018, na aula de arte na Escola Municipal de Educação Infantil, Juraci Galvão Oliveira. A minha coordenadora e diretora pediram para eu trabalhar com 2 artistas. E aí eu escolhi uma artista plástica e um artista cênico. E para mim é primordial, é um princípio trabalhar com artistas locais. Enquanto profissional, isso eu não abro mão. Eu fui pesquisei tudo quanto é canto, até encontrar a Antônia Hahnemann. E eu pesquisei sobre ela. E o que eu fiz? Como eu disse, não dá para desvincular. Eu fiz a mediação dessa artista, eu trouxe ela, eu comprei uma obra plástica dela, trabalha com a técnica de papel machê, de papietagem, levei para as crianças fizeram também a técnica, elas conheceram a artista, como vocês podem ver, não dá para ver o rosto, mas ela está ali no meio, eu estou ali também de verde. Ela foi lá, conversou com as crianças, levou outras obras, as crianças conversaram com ela, isso marcou a história dessas crianças. Eu lembro que eu desenhei um mapa do estado e fiz a cidade de Rio Verde, que era onde ela nasceu. E as crianças de 4, 5 anos lembravam que ela tinha nascido em Rio Verde. Elas falavam Antônia Hahnemann, criança que quase não verbalizava e que estava lá falando da Antônia Hahnemann. Então, eu falei, não tinha como não dizer que era isso. Próxima. E eu levei a turma do Bagacinho, grupo Casa, então eu trabalhei ali com circo, com contação de história, com palhaçaria, levei nariz, nós fizemos vários jogos teatrais, eu fiz maquiagem neles, nós fizemos contação de história e vários jogos
O Grupo Casa com a turma do Bagacinho, eles foram lá na escola, se apresentaram para as crianças fizeram a festa, como dá para ver aqui. Então, foram experiências que não tem como marcar não só a história dessas crianças, como a minha também, de ter a convicção de que é isso mesmo que eu quero fazer, com que eu quero trabalhar. Próximo. Mas e aí, Kelly? Mediação cultural ou mediação artística? Então, a mediação ela é um saber, uma ferramenta, conceito utilizada por diversas áreas. Né? Não só nas artes visuais, tem mediação de leitura, mediação de tudo quanto é tema. Maria Lúcia Pupo, Flávio Desgranges, Zina Filler, Rejane Coutinho, Miriam Celeste Martins, tem o Glauber Gonçalves, que foi o que me apresentou o Festival Teatro Brasileiro, a pesquisa dele de mestrado também é sobre isso. Também é sobre mediação. Temos a Rita Aquino, da UFBA, que também pesquisa mediação. Ana May Barbosa também vai falar sobre mediação. São vários. A Maria Lúcia Pupo é a única que fala sobre mediação artística. Flávio Desgranges fala especificamente de mediação teatral. E a Roberta Ninin também fala da mediação teatral. E aí algumas definições que me são muito ilustrativas. Para Maria Lúcia Pupo, a noção diz respeito a um profissional ou instância empenhada em promover a aproximação, lembra que eu disse? Aproximação, essa palavra sempre vai voltar, entre as obras e os interesses do público, levando em conta o contexto e as circunstâncias. Para Desgranges, é considerado o procedimento de mediação toda e qualquer ação que se interponha situando-se no espaço existente entre palco e plateia, buscando possibilitar ou qualificar a relação do espectador com a obra teatro. Isso é citado por Abreu, e que o Glauber ele vai chamar isso de terceiro espaço. Então, está aqui o estudante, o espectador, está aqui o artista e a gente aqui no terceiro espaço, que é esse espectador que está nesse terceiro espaço que vai promover a mediação. E, para mim, a citação mais bárbara, a ilustração mais bárbara da Maria Lúcia Pupo, que a mediação artística é a instância que visa minimizar o divórcio entre público e a obra. E é isso. E eu gosto de usar uma ilustração que eu fiz até quando eu estava construindo meu TCC, que eu comecei a dançar em 2003 em um projeto da prefeitura, eu e muitos outros. Era um projeto muito grande que atingia muitas pessoas da cidade. A Companhia Dança Urbana, por exemplo, surgiu muito perto. Muitas pessoas que estão lá hoje começaram naquela época. Então, muito do público que está hoje apreciando é daquela época. E aí, até as pessoas daqui de Campo Grande podem falar isso. Eu não sei como é que acontece nos outros estados, mas a gente vai ao teatro, vai apreciar a dança, vai apreciar teatro. A gente olha na fila. Quem tá lá? As mesmas pessoas de sempre. Raras vezes tem exceções. Claro que tem exceções. Sempre acontecem exceções. Mas na maioria, os mesmos. Então, onde é que está esse público? Né? Então, aconteceu esse divórcio. Então, onde é que está? Como a gente pode aproximar? No entanto, no meu estágio obrigatório da faculdade, eu falei muito fortemente isso para os meus estudantes do ensino médio, porque eles tinham que apreciar a arte. Mas onde? Falou, ó, vocês precisam seguir as pessoas, tem os lugares certos. Segue o SESC, sigam companhias de teatro, companhias de dança, grupos de dança, que tenham eles na rede de contatos de vocês, que vocês vão achar, e na maioria gratuitos. E como que a Kelly entende mediação artística? Que ela está atrelada à criação de abordagens epistemológicas, artístico-pedagógicas, a partir da obra e do espectador, tendo em vista a sensibilização prévia para a apreciação de determinada obra e a aproximação do espectador e artista. Próximo. E a arte e mediação. Então, desejamos pensar a arte e mediação como pedagogia outra para pensar o ensino de arte. Você vai fazer o quê, então? Essa troca dos sujeitos da ação. O espectador, pelo estudante, a obra, pelo conteúdo, ali, o espaço escolar, o conteúdo escolar, e o professor vai estar nesse terceiro espaço, como eu fiz essa ilustraçãozinha aqui para vocês, se vocês lembram. E o arte mediador, o que ele deseja? Ele deseja promover aproximações entre arte, ensino e sujeitos, e mediar os saberes dos estudantes, os seus e os historicamente acumulados, que é aquilo que eu falei lá no início. Ele vai fazer essa mediação, ele não vai desconsiderar
aquilo que veio antes. Mas como, Kelly, que a gente vai fazer tudo isso? Qual que é o tema dessa proposta do SESC? Diálogo sobre a descolonização da arte, não é mesmo? Então, nós precisamos descolonizar. Faz-se necessária a reverificação dos conceitos pré-estabelecidos, enraizados, ainda que no imaginário social, num saber ocidental, moderno, norte-americano. É necessária a descolonização dos conceitos de arte, cultura, conhecimento, educação, estudante, professor, mediação cultural, entre tantos outros. E só para explicar o essa grafia, entre aspas, nós estamos usando, nós do NAVRE, do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, para valer essa ideia de que algumas colocações teóricas, elas avançaram, outras retrocederam para pensar essas proposições artísticos culturais, crítico, teórico e pedagógicas da América Latina. E não tem relação com a ideia de reverificar somente, né, pensamentos para que eles fiquem da mesma forma, né, na intenção de mantê-los. A gente quer reverificar para proposições e propostas outras. Próximo. Então, vamos lá, reverificando os conceitos de arte, cultura e conhecimento. A gente pode fazer isso começando olhando para a história da arte no Brasil. Como é que começou? Primeiro chega aqui os europeus, chegam, calma, volta. Entrega o jogo essa parte aí. Como é que a gente começa, gente? Lá na história, aqui na história do nosso Brasil, né? Então, aqui chegam lá os portugueses, e aí fala primeiro que a gente não tem conhecimento, a gente não tem cultura. Fala, não, vamos trazer os jesuítas e ensinar para esse povo que é ter cultura, que isso aqui não é, né? Aí vem os jesuítas. Aí olha para a arte, não, eles não têm arte. Vamos trazer o povo para ensinar eles o que é arte. Isso aqui não é arte. Não é mesmo? Então, a gente está desde a colonização ouvindo alguém dizer para nós o que é ou o que não é arte, cultura e conhecimento. Então, nós precisamos dessa descolonização urgentemente. Agora sim, vamos para o próximo. Então, quando a gente fala de arte, o que vem à mente, na maioria das vezes? Artes plásticas. Ah, o que é arte? Artes plásticas, quadro. Eu pergunto para as crianças lá do pré, do grupo 4, grupo 5. O que é arte? Quadro, pintura, desenho, tinta. Música, no Mato Grosso do Sul, principalmente, música é muito considerada como arte. E se falar de arte e dança, balé. Não é? Cultura. Quando se fala de cultura, nossa, eles precisam de cultura. Ou esses sujeitos não têm cultura. Conhecimento. O que eles consideram como conhecimento? Conhecimento lógico, o conhecimento historicamente acumulado, a ciência. Gente, é um absurdo dizer que um sujeito não tem cultura. Não tem o que dizer. Como eu disse no começo, todos somos seres culturais. Não há como dizer que o outro não tem cultura. O jeito que a gente faz arroz é cultural. O jeito que a gente fala é cultural. O jeito que a gente anda é cultural. O jeito que coloca o papel higiênico é cultural. Eu gosto de colocar para fora. Eu não gosto de colocar para dentro. Eu troco de lugar quando eu vou do jeito que tá trocado. Porque para mim não, entendeu? Mas isso é cultura. Quantas vezes eu escutei em escolas, de coordenadores, de tudo quanto é pessoa, dizendo que os estudantes precisavam de cultura. Eles não precisam de cultura porque eles não têm. Eles podem ter acesso, sim, a culturas outras, para que aquilo faça parte da vida deles. Mas não porque eles precisam, porque a deles é inferior. E por isso, eu preciso reverificar o conceito de mediação cultural. Porque, às vezes, ele pode me parecer isso, que eu preciso mediar a cultura, porque a cultura, essa cultura é inferior. Então, ela precisa ser mediada. Eles precisam de cultura, então eu vou mediar. Vou trazer uma cultura boa. Sabe? Porque nem existe. Vou trazer uma cultura aqui que presta porque eles precisam. E essa não é a minha intenção com a mediação. Não é a minha intenção. E aí, quando essas imagens aqui, eu pesquisei no Canva, arte. E aí tem isso aqui. Será que se eu pesquisasse arte, ia aparecer um grafite do banheiro, da porta do banheiro? Na hora que eu pesquiso cultura, será que vai aparecer o arroz, alguém fazendo arroz? Eu gostei muito eu escolhi justamente essa aqui da comida, porque eu lembrei da minha colega de mestrado, da Ana Carol, porque a pesquisa dela é sobre gastronomia. Gastronomia também produz conhecimento, não é só para gente
comer, fica feliz, tá? Produz conhecimento também. E quando eu pesquisei cultura, o que mais aparece são diferentes povos, povos indígenas, mas isso é cultura? Óbvio que é, né? Cultura macro, mas também cultura vai muito mais que isso. E conhecimento não é só esse conhecimento lógico, esse conhecimento historicamente acumulado. Na hora que eu pesquisei conhecimento, só aparecia livro. Mas e o conhecimento que não está nos livros? E nem estou julgando, que às vezes como é que eu vou expressar isso em fotografias? Claro que eu posso pensar nisso, mas e o conhecimento indígena? Aqueles conhecimentos que ainda não estão registrados. Então eu preciso entender que os conceitos eles estão atrelados ao locus enunciativo, ao sujeito que enuncia. Ele depende de quem fala, depende de quem está falando. Tá? Isso é muito importante. Próximo! Então, como eu disse, mediação cultural está, entre aspas, por essa reverificação, nessa terminologia, epistemologicamente. Então, eu não considero, eu não chamo mais de mediação cultural, eu chamo de mediação artística. O termo mediação cultural não me cabe mais. E essa é a minha pesquisa de mestrado, essa é a minha discussão e minha defesa. O que a Zina Filler fala? Ó, o ser humano é constitutivamente um ser de mediação. Estamos todos, o tempo todo, nas intersecções de uma rede complexa, de uma complexa rede de conhecimentos, desejos, histórias passadas e presentes, tentando construir narrativas e diálogos que criem sentidos para nós e para o contexto no qual estamos inseridos. Aquilo que eu disse sobre estarmos sempre sendo mediados. E eu escolho a terminologia mediação artística, tendo em vista que eu não desejo mediar culturas. Não vou mediar a cultura do fulano e do ciclano, vou mediar diferenças, entendendo que esses sujeitos da educação, esses sujeitos que eu vou encontrar em sala de aula, os sujeitos que eu vou encontrar em outras cidades, porque nem sempre eu faço a mediação como professora de arte. Às vezes eu faço mediação como artista, por exemplo, quando eu sou convidada por um grupo para fazer mediação. Então, eu vou mediar diferenças, vou mediar saberes, conhecimentos, produções. Todas as mediações, elas vão ser culturais. Então, quando eu entendo essa raiz, a raiz da terminologia, mediação cultural, como eu mostrei para vocês até agora, eu percebo que ela não me cabe mais. Porque eu não vou mediar cultura, eu não quero dizer que uma cultura é melhor do que a outra. Então, ela não me cabe mais, eu não vou mediar cultura. O que é que eu vou fazer? Eu vou mediar produções artísticas. Vou mediar produções artísticas, mediação de espetáculos de dança, por exemplo. Assim como a mediação de espetáculos de teatro tem o seu nome, que é mediação teatral. Ponto final. É mediação de espetáculos de teatro. Mediação de jogos teatrais. Enfim, então é mediação teatral. Então, como é que eu vou chamar as mediações? Mediação artística e não mais mediação cultural. Próximo. Então, vale ressaltar também, então, Kelly, com a mediação você vai chegar lá, vai dar tudo pronto para o aluno, ele vai assistir. Não, eu não vou direcionar o que o indivíduo deve apreciar, dando todos os estímulos, ou limitando a experiência da aproximação que ele vai ter. Eu não vou alfabetizar. A mediação não tem essa ideia de alfabetizar com todas as letras e dizer o que ele tem que fazer. A leitura da imagem. Não é isso. Eu vou mediar não porque eles são incapazes, porque, gente, acontece muito de, por exemplo, as pessoas irem a museus e quererem aquele acompanhamento, quererem um mediador, porque elas acham que elas são incapazes. Lembra que eu disse sobre essa descolonização dos conceitos que estão no imaginário social, dessa coisa colonizada? As pessoas, muitas têm medo de entrar no museu, e eu escutei de pessoas mais novas que eu falar, não, eu não vou lá, não vou entender nada. Não, esse espaço não é para mim. Então, as pessoas ainda se acham incapazes de apreciar produções artísticas. Se acham no museu, você imagina assistir um espetáculo de teatro e de dança, que ainda é o que tem menos público, né? O público é menor. Então, o desejo da mediação artística deve ser promover caminhos que estimulem a construção de sentidos de forma ativa, crítica e autônoma do espectador, em que ele se sinta livre do julgamento de suas representações, a esteira de Flávio Desgranges. E não existe uma cultura melhor do que a outra, que vão existir, vão ser produções artísticas outras. Certo? Próximo.
Mediação, então, nas artes cênicas, vou falar especificamente da mediação nas artes cênicas. Quem eu trato mais da mediação nas artes cênicas para o meu trabalho com a mediação é do Flávio Desgrandes, ele é minha grande referência. Ele fala do acesso físico, acesso linguístico, da formação de público e da formação de espectadores. O acesso físico, o próprio nome já explica, já diz, então acesso físico está ligado com acessibilização física. Eu levar um espetáculo para a escola, levar o estudante para assistir um espetáculo, baratear o ingresso, fazer o ingresso gratuito, por exemplo, são possibilidades de acesso físico, que está ligado diretamente com a formação de público. Então, eu vou formar público, então eu quero ampliar a quantidade de público que aprecia a arte. Já o acesso linguístico está relacionado com um contato mais próximo, mais íntimo, mais singular. Eu quero que ele tenha o acesso linguístico, que ele construa sentidos, algo mais próximo, que está relacionado com o que eu trabalho, com o que eu estou trabalhando. E aí, diretamente com a formação de espectadores. Eu não quero só que esse público aprecie, que ele vá apreciar a arte, mas que isso faça mais sentido ainda para ele. E aí, nós vamos para os ensaios de desmontagem. Os ensaios de desmontagem do Desgrandes é com o que eu mais trabalho. Ele representa demais a maneira como que eu decidi trabalhar com a mediação em dança. Então, os procedimentos pedagógicos da mediação teatral levavam os participantes a experimentarem, ainda que por curto período, algumas atividades que os próprios criadores da cena poderiam ter experienciado durante o processo de concepção da montagem teatral, familiarizando os espectadores com aspectos próprios àquela encenação específica e colocando-os em posição de travar um diálogo franco e produtivo com a obra e com os artistas. Então, o que eu vou fazer quando na mediação das artes cênicas? Eu aprecio o espetáculo antes, seja em vídeo, seja pessoalmente, se eu não tiver acesso pessoalmente, em vídeo, eu vou descobrir quais são os jogos, por exemplo, que eles usaram, que eu posso usar para que esses estudantes experienciem jogos próximos daqueles que os artistas experimentaram. Que na hora que eles forem assistir, gente, é incrível. Eu gosto de sentar na plateia depois da mediação, porque eles falam, Ana, o que a gente fez? Eu falo, sim! Então, eles vão experienciar, e principalmente na mediação em dança, essa construção de sentido vai se dar pela percepção corporal. E por isso de desmontagem, entende? Na desmontagem do espetáculo, a gente vai ver esses procedimentos, coisas que eles usaram na criação, que podem ser usadas ali, não em todo, claro, como eu disse, a gente não vai dar ali todo o material para o estudante, para o espectador, só algumas coisas para que ele construa sentidos. E aí, próximo, o Desgrandes também vai falar sobre os ensaios da preparação, os ensaios de prolongamento. Ao final dos slides, eu vou deixar também o meu e-mail, vou deixar o meu Instagram. Se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar a referência, posso compartilhar a experiência com prazer. Eu sou apaixonada por isso, tá? Inclusive essas aqui que eu estou compartilhando. Os ensaios de preparação, que no caso está mais atrelado àquele que eu compartilhei de uma sensibilização prévia, pego uma relação ou outra, pego alguns elementos. Os ensaios de prolongamento, eu gosto desses nomes sim, bem diretos, de prolongamento é que vai dar continuidade. Então, depois de apreciar, dar ferramentas, provocar o espectador para que ele crie a partir daquilo que ele vivenciou. Próximo. E aí, quais são os possíveis, entre parênteses aí, gente, porque não tem jeito certo, errado, um padrão, tá? São possíveis passos, caminhos para a construção da mediação nas artes cênicas, se você tiver interesse, quiser realizar. E eu gosto muito de relacionar, tá? Também publicações minhas no meu TCC, com a abordagem triangular da Ana May Barbosa, como fazer, apreciar e contextualizar. Então, vamos fazer o que a gente pode. O que a gente pode trabalhar? Levantamento de conhecimento prévio, quem já assistiu espetáculos de dança, de teatro, quem já foi ao teatro, quem não foi, para você saber com quem você está trabalhando. Você pode falar sobre a conduta diante da postura do espectador, e dentro disso tem algo que é essencial você falar, que é nós falarmos sobre a construção de sentidos, que a gente não precisa entender o que o artista quis dizer. Nós estamos muito presos nisso, né? Os espectadores pouco experimentados, principalmente, ficam nisso. Mas o que quis dizer com isso? O que quis dizer para você? Então, falar é muito
forte isso. Você não precisa entender o que ele quis dizer, mas você é livre, como eu disse antes, você pode para construir de forma ativa, crítica e autônoma. Depois, você vai proporcionar experiências corporais e reflexivas, como as utilizadas pelos intérpretes, então, coisas que você viu. Às vezes, você vivenciou o processo criativo do espetáculo, você consegue ver. E tratar sobre funções exercidas no espetáculo cênico, discutir sobre os temas que a obra aborda, ler sinopse, ficha técnica, depois apreciar e contextualizar, que é conversar sobre aquilo que eles assistiram. Próximo. Um videozinho só para a gente finalizar. E esse vídeo vai entrar em conexão muito forte com a arte mediação, com a proposta ali da discussão, do diálogo que o Rafa propôs sobre a dança. Como é que a gente pode trabalhar a dança? Qual é a dança que esses estudantes dançam? E foi depois de uma proposta do projeto de manutenção dança urbana na escola José Maria Hugo Rodrigues, na mediação do espetáculo Plágio. Eu dei algumas referências para eles e eles iam escolher como eles queriam recriar aquela referência. Eles podiam escolher só a música, podiam escolher movimentos, e eles escolheram a referência da música e escolheram outra música, escolheram só o estilo musical. Eles trouxeram alguns movimentos do vídeo que eu trouxe de referência para eles, que era também de uma companhia usada pela Companhia Dança Urbana no espetáculo Plágio. É isso, então a gente consegue ver que são movimentos do cotidiano deles. Nós vemos o break, capoeira, coisas que estão dentro da realidade deles, que eles criaram, são garotos, meninos do ensino médio, que construíram a partir da realidade deles. Eu aproximei eles disso, que tem muito a ver, muita relação com a proposta da arte e mediação, de aproximar, de relacionar, de trazer esse conhecimento deles. É isso. Eu vi, Kelly, tem algumas perguntas para poder te fazer, mas tem alguns comentários do pessoal interagindo com a gente. Nós temos aqui Silvana Maria Batista Campos, de Campo Grande. Temos uma questão da Bruna Corrêa, que traz: você já viveu a experiência do ensino de artes sem considerar como pilar a mediação cultural? Qual a diferença de trabalhar com e sem a mediação cultural como pilar? Acredito que na educação, né? Sim, Bruna, já trabalhei. Antes de trabalhar com a mediação, eu trabalhei na OMEP, Organização Mundial para Educação Pré-Escolar. Eu ainda não trabalhava com mediação, não pesquisava mediação, eu trabalhava com a infância e eu não trabalhava isso. Eu trabalhava com temas, mas
jogados a partir dos projetos da escola. Então, não era algo tão direcionado. Hoje, com a mediação, a diferença que eu vejo é que eu tenho um princípio, eu tenho uma base para o meu trabalho. É esse trabalho mediador, dessa aproximação com o artista. Essa é a minha grande diferença, que antes era mais flutuante, eu podia ir para diversos lugares, para lá, para cá, dependendo também da escola, que me pediu uma coisa, projeto, apresentação, tem todas essas coisas também, que pediam bastante, mas a diferença é essa, eu me sinto muito mais segura trabalhando com a mediação, porque eu estou enraizada, eu tenho base para trabalhar. Perfeito. E aí eu tenho uma outra pergunta, e diante do que você coloca, reforça a ideia de que a mediação em arte no ensino básico é um processo que vai unir tanto práticas artísticas como práticas pedagógicas decoloniais. E, nesse caso, a professora ou o professor vai atuar como mediador, né, para contribuir, para tornar esse encontro entre a arte e o estudante uma experiência autônoma, significativa, que não é só esse papel de aproximar o estudante da obra, né, mas que vai criar uma relação e interação desse estudante com a obra. E diante disso, assim, a gente sabe que hoje o ensino de artes ainda é muito complexo essa questão, porque a gente vê que existem professores formados em arte dentro das escolas do ensino básico, mas também existem pedagogos sem a especialidade, né, sem ter passado por uma formação. Mesmo aqueles que estão atuando nas artes visuais, quais são as estratégias, os conhecimentos e as habilidades que você considera que são importantes para esse profissional que é professor, que é professora, para atuar como mediador? Eu acho que primeiro que todo professor de arte, precisa apreciar arte. Ali desse contato já como apreciador, como alguém que está construindo, está apreciando arte, já vai tornando mais sensível. E essa sensibilidade de escuta com o estudante, né, desse contato com ele, que é esse papel do arte mediador, de que o estudante não é o papel em branco, de considerar isso, que ele não é o papel em branco, eu não tenho só que enfiar o conteúdo historicamente acumulado, o conteúdo ali do PCN, da BNCC, no estudante, mas que eu preciso saber que isso é flexível, que eu posso mudar, que eu preciso estar atento para o que o estudante está pedindo, quais são as demandas dele, o que ele está precisando naquele momento. Então, estar atento para tudo isso, quais são as demandas, quais são os conhecimentos que esse estudante está me trazendo, o que eu posso trabalhar. Então, essa escuta atenta, eu acho que é muito potente para trabalhar, para que se torne significativo, para que não seja só, vamos pintar. Eu falo bastante de educação infantil, mas vamos pintar aqui esse peixe, né? Para não ser só pintar esse peixe. Então, aí quando eu aprecio, vai ampliando minhas possibilidades de trabalho, envolvendo que a arte ela pode ser outra, ela pode ter outras possibilidades, não só preencher aquilo, não só aquilo que eu conheço, que quando eu vejo que o meu aluno está propondo ali, que ele pode ser essa criança performer que vai me promover atividades também, que ele vai me promover, vai trazer provocações, né? A criança, ela tá ali trazendo provocação o tempo todo, você tá ali aprendendo, às vezes fala uma coisa que você nem pensou, que nem um dia eu fiz um movimento de, quero guitar play assim, aí minha aluna de 6 anos falou, guitarra, então tá, vou tocar uma guitarra aqui atrás. Então você tá atento e fala assim, sim, isso também é uma guitarra. Então a escuta atenta, a apreciação das produções artísticas, seja em museu, seja teatro, seja dança, tudo isso vai contribuir muito para que essa construção do ensino seja muito mais, do ensino de arte, seja muito mais significativo. Muito bom. E pelo que você traz, eu fico pensando que é preciso pensar, né, refletir como acontece essa mediação cultural na escola, principalmente para ver como é que ela é pensada, como ela é contextualizada, se ela cria relação com o estudante, com o território, com as pessoas, né? Se ela é utilizada também para provocar e despertar a sensibilidade e o ser poético desses estudantes.
E aí, pelas experiências que você traz também, é importante a gente pensar que cada lugar ele tem suas especificidades, né? E muitas vezes não possuem espaços culturais, com uma programação nos teatros, e quando tem, esse acesso, às vezes, não é democrático, principalmente quando a gente fala de escolas de periferia, e aqui no estado de Roraima, em Boa Vista, a gente tem o SESC aí como uma das poucas instituições, para não dizer a única, que mantém uma programação ativa, onde oferece uma programação com espetáculos e com atividades associativas interculturais. Daí eu te pergunto, você acredita que a eficiência dos processos de ensino-aprendizagem da arte pode ser pensada a partir da questão de como ocorre a mediação cultural dentro da escola e como a gente pode trabalhar essa mediação cultural, considerando a falta de acesso a esses equipamentos culturais e a esses espetáculos no teatro? Sim. Bom, até falar isso mais para frente um pouquinho, que eu tive essa possibilidade de ter um espetáculo que foi depois ser apresentado na escola com a Companhia Dança Urbana. E assim, porque o Dança Urbana coloca nos seus projetos, que passa por editais, que quando selecionado, escolhe trabalhar em escolas, né? Não necessariamente é a instituição, um poder público que decide levar esse trabalho. Então, como eu posso trabalhar com a mediação no ensino de arte que não seja levar o espetáculo lá? Então, eu posso levar um vídeo, e o trabalho também da arte mediação não necessariamente vai trabalhar com a mediação artística, com o contato com o artista, né? A arte mediação, ela vai trabalhar com a aproximação dos sujeitos envolvidos no ensino de arte, né? E realmente eu entendo como os artistas que eu convidei poderiam não ter ido participar, poderiam não ter ido, Dança Urbana poderia não ter ido apresentar, mas nem por isso eu deixaria de trabalhar. Eles poderiam ser o quê? O pontapé inicial para eu trabalhar, como o espetáculo Cazu, que foi apresentado na escola que eu trabalhava, foi meu estímulo. E eles tivessem ido apresentar ou não, era meu estímulo para trabalhar com as crianças sobre a metamorfose da borboleta. Então, nós trabalhamos com movimentos, trabalhamos com produções gráfico-plásticas sobre a metamorfose da borboleta. Depois nós entramos em outras relações a partir daquele artista, do artista local, a partir daquela produção. Eles tivessem ido ou não. Então, a mediação não precisa necessariamente se prender só aquele contato. A Miriam Celeste Martins falou isso para mim, Kelly, a mediação pode ser uma conversa com alguém na escada, você falar para a pessoa que ela pode entrar, para ver no museu, por exemplo, né? Então, não tem esse modelo que eles precisam e que vai acontecer de a gente não ter acesso, e eu sei dessa realidade, porque aqui também, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, não é muito diferente, mas entender esse lugar de como eu posso mediar conhecimentos, como eu posso mediar esse contato e aproximar, em primeiro lugar, os sujeitos envolvidos no ensino de arte. Depois de aproximar os sujeitos envolvidos no ensino de arte ali, conteúdo, professor, estudante, contexto, como eu posso aproximar ele de artistas? Porque a gente já trabalha com artistas, já tem que trabalhar com Van Gogh, com Tarsila, já tem que trabalhar com esses. Então, como é que eu posso aproximar de um jeito ou outro? Como é que eu posso fazer essa mediação para que ela construa sentidos, para que ela possa se dar de maneira significativa? Muito bom. Infelizmente, o nosso chegou ao final, mas foi muito bom falar com você, falar sobre essa capacidade da arte de provocar, de questionar, de experimentar, de transformar, de afetar, e fica nítido que para potencializar essas experiências dentro da escola, é preciso pensar nos processos de ensinar e de aprender arte, né? E, nesse sentido, construir um caminho que toque, sensibilize e que invada as pessoas e provoque sensações e experiências que vão resultar em mudanças, em transformações, em deslocamentos de visões, né? E aí eu deixo a palavra com você, para você fazer suas considerações finais. Sim, então, muito obrigada, né? Primeiro, muito obrigada ao SESC, sou muito grata por essa
linda oportunidade. Muito obrigada ao EMS pela bolsa, muito obrigada ao meu orientador, amigo, parceiro, Bessa. Muito obrigada aos presentes virtualmente, sintam-se abraçados com a massagem, que eu sou apaixonada por isso. Então, se quiserem me procurar nas redes sociais, não sei como vocês podem me encontrar, é um prazer compartilhar essa experiência. Kelly Queiroz dos Santos, estou aí disponível para isso. Rafa, muito obrigada. Foi um prazer enorme te conhecer. Essas fronteiras atravessadas, mesmo com pandemia, foram extraordinárias. Muito obrigada. Estou muito, muito feliz com essa oportunidade, com esse momento único. Muito bom te conhecer também, Kelly. Eu queria agradecer pela sua participação, agradecer a participação de todos que estiveram aqui comentando, parabenizando pelo trabalho que a Kelly desenvolve, que é muito importante. Bem, eu, mais uma vez, obrigado pela oportunidade ao SESC. Eu gostaria de dizer que nós temos ainda uma programação intensa acontecendo durante esse ano, até dezembro, então podem nos acompanhar no SESC Cultura Convida e ficar ligado na nossa programação. Ativa o sininho, fica recebendo as notificações, que tem muita coisa boa para acontecer. Até mais. E aí, galera?